Olá, boa noite a todos e todas. Boa noite. Eu sou a professora Luciene Tali. Atualmente eu leciono no ensino superior do ISERJ. A gente está passando agora na Semana Pedagógica. A gente está fazendo esse evento na ISERJ e eu achei importante a gente discutir esse tema, que é um tema bem recente, né? Um tema atual, e a gente vai apresentar uma perspectiva diferente, porque geralmente quem fala sobre ensino híbrido na educação infantil, ou quem fala sobre tecnologias na educação infantil, relação das mídias com as crianças, tem sido pessoas que são ou especialistas em educação infantil e desconhecem, digamos assim, o panorama, né, da tecnologia educacional, ou geralmente são profissionais, pesquisadores da área de tecnologia educacional que desconhecem as especificidades da educação infantil. Então, eu, como professora de educação infantil há muitos anos, e também pesquisadora das tecnologias na educação, e a professora Maristela também, né, nós nos unimos nesse propósito de trazer esse assunto na visão de quem tem experiência do chão da escola e também experiência com pesquisa no uso de tecnologias de uma forma mais criativa, né, de uma forma onde a criança realmente é autora e produtora de tecnologia, não só consumidora, né? Então, primeiro, a gente gostaria de agradecer a presença de vocês, né, e dizer que o nosso objetivo é esse, é trazer algumas reflexões, né, nesse sentido. E a gente também entende que existem muitas dificuldades em relação ao acesso à internet ainda, tanto na rede pública também quanto na rede privada, né? O ensino remoto ele aconteceu na educação infantil, como em todas os outros níveis de escolaridade, de uma forma muito repentina, então ninguém realmente estava preparado para esse momento. Mas a gente sabe também que nem todas as crianças têm acesso, portanto, às tecnologias nesse momento, né? Internet, não só, além da internet, o próprio computador, celular. Mas esse é um debate, assim, muito difícil de ser feito, é uma reflexão também importante, mas nesse momento a gente não vai abordar, né, na live de hoje. A gente vai falar mais especificamente sobre como as escolas conseguiram se organizar em relação a esse ensino remoto, né? E tanto eu quanto a Maristela, a gente tem conversado, né? No ano passado a gente conversou durante o ano todo sobre o ensino remoto com crianças pequenas, por sermos também pesquisadoras, né, e professoras da área, mas a gente não se sentia ainda assim com, digamos assim, a gente não se sentia prontas, né, para fazer alguma análise nesse sentido, porque ano passado foi um ano assim muito complicado mesmo para todas as escolas, né, todos os professores, as equipes. Então, esse ano a gente já tem assim um panorama do que aconteceu, então a gente agora consegue parar e analisar um pouco do que foi vivenciado e pensar em algumas coisas para esse ano que se inicia, né, que é o ano de 2021. Então, eu agora vou me apresentar, as pessoas já estão entrando aqui no Zoom, lembrando que também essa live está disponível no YouTube, tá? Eu vou me apresentar e depois a professora Maristela também, e a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o ensino remoto na educação infantil, mais especificamente. Então, eu sou a professora Luciene Vares, como eu já falei no início, né? Eu sou professora atualmente da pedagogia do ISERJ, que é o Instituto Superior de Educação do Estado do Rio de Janeiro, da rede FATEC, e sou também professora da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Eu trabalho com educação infantil, né? Eu sou licenciada em educação infantil há mais de 20 anos e também sou professora doutora nessa área de tecnologia e infância. E também tenho experiência, né, com pesquisa na área antigamente, que era informática educativa, desde a graduação, eu fui bolsista de iniciação científica da UERJ, a pedagogia na UERJ, e desde então eu venho pesquisando vários temas dentro da tecnologia educacional. Realmente é uma grande paixão, porque são essas áreas, eu observei todas essas áreas se desenvolvendo ao longo desses mais de 20 anos, né?
E agora a professora Maristela também vai se apresentar para vocês, que é uma profissional que eu admiro muito, uma grande amiga, também tem muito a contribuir para a gente. Pode falar, professora. Boa noite, eu sou a Maristela Porto. A minha formação é tecnologia, né, mais ligada mais às mídias na educação. Trabalho na educação infantil há bastante tempo. Acho que comparado com o da Luciene, a nível de educação infantil também deve ser uns 20, 22 anos nessa área. Também sou professora da rede FAETEC e também da Secretaria Municipal de Ensino, né, de Educação. E também gosto muito de tudo que é ligado à tecnologia e que envolve a mídia como um todo, não somente a parte de computação. Então, tudo o que eu posso fazer envolvendo todas essas ferramentas, para mim, surtem bastante efeito com as crianças. Trabalho com animação e as crianças gostam muito. Vídeos, muitas vezes a gente faz, por exemplo, novelinhas, também livros, né? Eu e a Luciene, a gente já trabalhou em parceria, construindo vídeos com as crianças e sempre foi muito maravilhoso. Assim como ela diz que me admira, eu também a admiro muito enquanto profissional e enquanto pessoa. Eu acho que essa live vai ser bem produtiva para nós, para todos nós. Então, vamos começar. Vou passar aqui. Vamos começar a nossa apresentação falando um pouquinho... Opa, adiantei. Falando um pouquinho, né, do nosso tema. A gente inicialmente pensou em falar sobre ensino híbrido na educação infantil, só que a gente percebeu que precisava uma conversa anterior, né? O ensino híbrido é um segundo momento que a gente está vivenciando. A gente vivenciou o ensino remoto ano passado, então seria interessante a gente começar mesmo desse momento que foi o ano passado, falando do ensino remoto, mas também refletindo sobre o papel, né, da tecnologia educacional nesse espaço de educação infantil. Então, a gente vai começar por aí. Como nós falamos, nós trabalhamos juntas, né? Aí foi um momento que a gente vivenciou na Escola Estadual de Ensino Fundamental República, na FAETEC de Quintino, onde nós realizamos um grande projeto de produção de vídeos com crianças, né, educação infantil, com o apoio da FAPERJ, da Unirio na época. Foi um projeto assim que deu uma formação para a gente muito grande em pesquisa, né, uma pesquisa dentro da escola, com mídia e criança. Então, essa foto a gente guarda com muito carinho, porque foi um momento que a gente comprou equipamento, a gente estava montando a sala. Então, é um momento que realmente marcou muito a nossa carreira profissional. Né? Quer falar um pouquinho mais dela? Sim, é meio que nostálgico, né? A gente voltar nessa época de 2008, quando tudo começou. Bastante tempo, né? Muito bom. Então, a gente vai começar falando agora sobre a criança na educação infantil. Nós escolhemos essa foto, que é do CAPES-ES, do pré-escolar, segundo segmento da educação infantil, do CAPES-ES na Tijuca, né, do Instituto de Educação. Essa foto nós escolhemos porque ela retrata bem o que a gente acredita, né, que seja importante na educação infantil, que é o brincar, a interação das crianças entre elas, contato com a natureza, contato com outros ambientes, com outros adultos, a presença do lúdico constante, a presença de diversas linguagens para a expressão infantil, como a música, o corpo em movimento. Tudo isso a gente acredita que seja importante. Por que a gente escolheu essa foto que não tem tecnologia? Justamente porque a gente acredita que a tecnologia não veio para substituir nenhuma linguagem e que a tecnologia ela veio para somar, para ser acrescentada nesse ambiente de educação infantil. E nada disso é menos importante ou mais importante. Todos esses aspectos são importantes para o desenvolvimento da criança. Né? E a nossa visão, tanto a minha quanto da Maristela e do nosso trabalho, tem sido esse.
né? A criança, a nossa percepção da criança é a criança como ser histórico sujeito de direito. E nessa afirmativa, que consta no referencial em vários materiais e pesquisas sobre infância, eu destaco esse último trecho, né, que a criança é profundamente marcada pelo meio social, né, em que ela se desenvolve, mas também o marca. Então, a gente percebe que a criança ela está inserida na sua cultura, mas ela também produz cultura. Então, tudo que faz parte da cultura está formando ali aquele ser criança, mas ela também vai participar desse processo, ela também vai produzir cultura nesse ambiente que ela está. Então, esse é um pensamento importante que a gente destaca, mais para frente a gente vai retomar essa reflexão. E dando prosseguimento, a gente pensa como a criança e as tecnologias se relacionam, né? Como elas, a gente lida com esses né, da criança com a tecnologia, como a gente lida nessa relação. Bem, as crianças, elas veem as tecnologias como brinquedos, porque é lúdico, porque é interessante, porque é atrativo visualmente, né? Só que a gente sabe que a tecnologia é muito mais que isso, né? O acesso à criança ele deve ser um acesso mediado sempre por um adulto, pelo professor, né? A criança não deve ser exposta à tecnologia sem essa mediação. Né? Tudo que ela vai, os jogos, os vídeos, tem que ser sempre supervisionados, né? Especificamente escolhidos para elas. Agora, a gente tem que entender que a criança, elas lidam com as tecnologias, né, como artefatos que fazem parte do mundo delas. Elas não nasceram imersas nesse ambiente de selfies, né, de videoconferências, de muitas imagens e muitas telas. Eles são realmente nativos digitais, né? Então, isso a gente não pode nunca esquecer, né, que eles têm uma relação com a tecnologia muito, muito forte. Isso a gente pensa quando a gente fala na criança. Agora, quando a gente pensa na escola de educação infantil, né, nesse espaço de educação infantil, que aí é genérico, a gente não está falando só de escola pública, nem da realidade do nosso CAP, e nem de outras escolas públicas, a gente está falando de uma forma geral. Né? Colocamos, então, essa imagem, que é uma imagem também das crianças brincando sem nenhuma tecnologia. Né? Que a gente percebe, assim, que algumas escolas de educação infantil praticamente ignoram a presença das tecnologias. Algumas até estimulam essa ausência de tecnologia, né? De uma forma assim, como se a tecnologia fizesse mal, né? Fosse fazer algum mal para as crianças, como se as tecnologias não tivessem nada a acrescentar. O importante seriam as brincadeiras reais, somente, né? A questão do real, das brincadeiras concretas. Isso seria, sim, muito importante, as brincadeiras tradicionais, e as tecnologias não teriam necessidade de estar presentes no espaço da escola. Né? Por que isso acontece? Muitas vezes porque os profissionais, né, de educação infantil, eles desconhecem ainda assim, as possibilidades que as tecnologias podem trazer para o trabalho na educação infantil. Geralmente, quando a gente fala em tecnologia, né, tecnologia de uma forma geral, para a criança, o que vem à mente? É a criança jogando no celular por muitas horas, vendo televisão por muitas horas, em atitudes de entretenimento, que aí sim são prejudiciais, onde a criança ela não tem uma limitação, ela não tem um propósito, ela não tem um objetivo pedagógico, ela está ali jogando, brincando, né, sem orientação de um adulto, sem mediação. Esse tipo de acesso à tecnologia realmente não é o ideal, né, não é o que a gente acredita. Então, outras escolas também, existem equipes de professores que até concordam que seria interessante, né, o uso de tecnologias, mas também não têm assim, uma noção de por onde começar. Né? O ensino remoto ele trouxe assim, muitas urgências, muitas escolas de educação infantil começaram a produzir material multimídia, a produzir vídeos, então esse debate ganhou agora um novo contorno. Mas ainda é um grande desafio.
né, para a gente. Agora, existe já um olhar diferenciado, né, para as tecnologias na educação, quando a gente analisa, né, alguns textos oficiais, né, alguns documentos oficiais. Eu trouxe alguns para a gente conhecer, né? Esse é de 2005, o material é Multieducação, foi a proposta curricular da Rede Municipal do Rio por muitos anos, foi produzida inicialmente no final da década de 90. A Multieducação ela tem um peso histórico grande, porque ela realmente foi formulada, ela foi realizada pelos professores da rede em vários ciclos de debate. Foi um currículo montado realmente pelos professores. E em 2005, eles fizeram uma atualização dos cadernos e fizeram um caderno específico para a educação infantil. E nesse momento de 2005, a Rede Municipal do Rio ela estava iniciando o primeiro grande projeto de informática educativa, que foi nessa gestão de 2001, 2004 foi o primeiro, desculpa. Em 2005, ela estava no segundo momento desse mesmo programa, do Programa de Informática Educativa da Rede. Então, algumas escolas, não muitas, de educação infantil, desenvolviam trabalhos com o computador em algumas creches e pré-escolas, e essas também, algumas foram contempladas aí com laboratórios de informática. Então, eles incluíram nesse caderno, né, as mídias e as tecnologias, a informática, como também importantes linguagens com as quais as crianças deveriam ter acesso. E destaco aí também, né, essa questão que nós já foi falada, que as crianças do século XXI já nascem mergulhadas em uma sociedade midiática e pela vivência nessa sociedade, e ao usar essa linguagem, as crianças constituem valores. As crianças identificam-se com as linguagens da mídia, pois elas estão presentes no seu dia a dia e é com desenvoltura que lidam com essas linguagens, né, informática, enfim. Então, esse documento, ele é o primeiro, assim, da Rede Municipal do Rio que realmente reconheceu as tecnologias como linguagens, né, possíveis de serem usadas na educação infantil. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil também apresentam as tecnologias como parte também do patrimônio cultural da criança, que as crianças também devem ter contato com elas. E, mais recentemente, em 2017, a gente tem no BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, a gente tem no item Explorar, né, a também citação da tecnologia. Então, as crianças têm direito de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil, elas têm o direito de explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras e emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura em suas diversas modalidades, as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia também contemplada aí. Então, assim, o que a gente percebe nessa exposição que eu fiz até agora? Que a gente deveria ter, né, a tecnologia na escola como uma linguagem e também parte da cultura infantil. Se entendemos as crianças como seres históricos e sujeitos de direitos, entendemos que elas estão inseridas na cultura da sociedade da qual fazem parte, consumindo e produzindo nessa mesma cultura. Se as tecnologias fazem parte da nossa cultura, logo são também recursos, ferramentas que podem servir como meios de expressão para a criança. Então, essa é a forma como eu e Maristela a gente tem dialogado com as tecnologias durante esse período, né, nas nossas pesquisas. Agora, como o senso comum pensa a relação da criança pequena com a tecnologia? Aí a gente colocou algumas imagens que são muito comuns. Quando a gente fala em tecnologia e criança pequena, a gente pensa o quê? Que faz mal para a vista, que vai diminuir o desenvolvimento dela, vai retardar o desenvolvimento dela, retardar a fala, que a criança vai se isolar, que a criança pode se isolar, que ela não vai se comunicar com os outros, né? Que vai ficar sedentária. Sedentária. Então, assim, quando a gente tem essas falas, a gente está pensando no uso
não correto, né, da tecnologia com criança. É tudo que eu já falei. Se uma criança ela fica assistindo televisão por 5 horas seguidas, isso não vai fazer bem para ela de forma alguma, né? Mas a gente tem outras propostas de trabalho com essas tecnologias. Então, esse uso realmente, que o senso comum aponta como ruim, nós também achamos que não é adequado, né? Então, de que forma a gente pode pensar essa tecnologia na educação? Aí, eu tenho que fazer uma pausa para falar um pouquinho do que a gente gostaria, né, que vocês entendessem de tecnologia na educação. Porque quando eu falo com a Maristela e com outros colegas que são da área, elas já entendem assim, a dimensão que esse campo da educação tem, né? Mas, geralmente, quando a gente fala tecnologia na educação, as pessoas pensam só no celular, no game do celular, no vídeo, no filme. Mas tecnologia na educação, gente, é um campo, né? Hoje em dia é um campo de pesquisa na educação enorme. Quando eu comecei a estudar no início dos anos 2000, foi em 98, eu fiz minha primeira especialização a nível médio, né? Foi em 98. A gente chamava de informática educativa e contemplava basicamente a educação à distância que estava começando a usar a internet na época e softwares educativos que estavam sendo produzidos. Hoje, quando a gente fala em tecnologia na educação, a gente fala de muita coisa. A gente fala das mídias impressas, por exemplo, jornal, revista em quadrinhos, a gente fala álbum de figurinhas, a gente fala também de vídeos, tanto produção de vídeo quanto da TV, né, vídeos, programas de TV, também a forma como a gente transmite esses vídeos na escola. A gente fala também celulares, a gente fala das redes sociais, Facebook, Instagram, blogs, também de livros, sites, web 2.0, os aplicativos, os games, e aí envolve tanta coisa, gamificação, objetos de aprendizagem, realidade virtual, ensino híbrido, que é o que a gente está dizendo agora, ensino remoto, cybercultura. Então, aí eu fiz uma nuvem de tags para a gente perceber como tem, né, como é amplo como é ampla essa área da tecnologia na educação, como ela se ampliou por conta da melhora da internet ao longo desses 20 anos e também porque entraram aí os celulares, os tablets, que trouxeram, né, outras possibilidades. Então, quando eu e Maristela e outras pessoas falam de tecnologia na educação, a gente fala de tudo isso. Então, é muito mais amplo do que só o game no celular, né, do que só o vídeo na televisão. Então, quando a gente fala de tecnologia na educação infantil, a gente está falando de todas essas possibilidades ao alcance das crianças. E, para exemplificar, nós trouxemos só dois exemplos para vocês começarem a perceber, né, como eu e a Maristela e outros professores também que pesquisam a área, como a gente utiliza, então, dentro da educação infantil, as tecnologias como linguagem. Então, a Maristela vai apresentar para vocês um pouquinho do projeto que ela realizou. Quando vocês veem essas imagens aí, vem à cabeça de vocês o que especificamente? Ver que a criança está brincando com a massinha, ver que tem uma criança que está digitando no computador. Só que quando eu vejo, a minha visão vai mais além do que isso. Eu vejo um projeto de trabalho. Então, assim, na rede municipal de ensino, quando eu iniciei meu trabalho em 2012, eu comecei lidando com animação. Mas que tipo de animação? Era uma animação trabalhada por stop motion, que é uma das técnicas mais utilizadas por pessoas que estão nesse ramo da animação, no Animamundi, no Anima Escola. Então, por 5 anos consecutivos, eu fiz um trabalho com os alunos da rede municipal de ensino. Um trabalho de autoria, porque o projeto em si, ele iniciava desde o roteiro, porque eram crianças que também era um desafio, porque as pessoas elas comentavam
quando nós fazemos qualquer tipo de curso ligado à animação, as pessoas sempre dizem que só está propício para as crianças a partir de 9, 10 anos. E a minha faixa etária de trabalho com as crianças era de 7, 6, 8 anos. Então, sempre para mim foi um obstáculo e um desafio que eu passava por cima, porque eu acreditava que as crianças poderiam não fazer todas as etapas, mas que se chegaria a um produto final. Então, as crianças aí, elas construíram o roteiro, que era o roteiro de um vídeo, né, de uma história, e depois do roteiro construído, elas começaram a pensar nos personagens e logo a seguir nos cenários, e isso tudo era montado com massinha, né, dentro de sala de aula. Depois dos personagens construídos, essa visão que você vê da criança teclando, né, apertando as teclas do teclado, é porque ela é que dava o clique para poder salvar as imagens, porque stop motion ela se faz por quadro, quer dizer, você vai movimentando os bonecos e vai batendo foto. Então, são fotos, muitas fotos que se tira de ângulos diferentes, movimentando cada personagem que está ali. E a criança, no caso que está com o teclado, ela clicava para tirar a foto. É um trabalho que se faz, que exige muita concentração, porque você precisa, qualquer movimento que você faça errado, você tem que apagar, porque aí dá erro quando vira o vídeo. Mas quando dá o produto final, às vezes 100, 200 fotos, né, simultâneas, com sequência, formam um vídeo de 1 minuto, 50 segundos, e as crianças amavam. Então, foi um trabalho que eu desenvolvi, sinto saudade, né, a nível disso, e que foi muito favorável, quer dizer, as crianças, elas ali estavam desempenhando o papel de sujeitos de direito. E em que eu pensei na tecnologia? Só no fato dele estar clicando ali, dando enter para poder montar a foto, mais nada. O restante todo fazia parte da criação das crianças. Então, por isso que eu assim, admiro muito e embarco sempre nesse tipo de trabalho. Nesse caso, né, no caso que eu vou apresentar para vocês agora, né, a gente tem a tecnologia como parte importante, ou como meio, como linguagem, mas ela é parte de um processo de trabalho. Então, não é que a criança vai permanecer com a tecnologia todo o tempo. Existe um trabalho de planejamento, né, de execução e de produto final. Então, as crianças, no caso daqui da professora Maristela, elas fizeram um roteiro, elas produziram o material com a massinha para fazer a animação, e depois elas usaram a tecnologia para filmagem, enfim. Mas isso, né, é um trabalho, assim, a tecnologia ali, ela é parte desse processo. É um processo de construção, e as crianças, nesse caso, elas são autoras realmente dessa tecnologia. Esse outro exemplo que eu trago para vocês, eu realizei com uma turma que eu tinha em 2019, no Instituto de Educação, na pré-escola, né, na segunda etapa, na educação infantil. É porque eu estudei lá também, então, na minha época era pré-escola, que a gente chamava, eu tenho um carinho muito grande por esse espaço. Esse trabalho eu fiz juntamente com a professora, a gente trabalhava em dupla, a professora Cristina Coimbra. Nós estávamos trabalhando a autorretrato, né, a autoimagem da criança, com também a escrita do nome, reconhecimento do nome. E eles fizeram os desenhos, né, eles se desenharam, e como eles faz parte do mundo deles, né, a questão do celular, de aplicativos, eu achei interessante, propus a eles gostaram, e a Cristina também embarcou comigo, na proposta de a gente nós criarmos juntos um aplicativo para celular de colorir com os desenhos deles, junto também com um livro de colorir impresso.
né? Tanto eu quanto a Maristela, a gente tem essa prática de proporcionar às crianças momentos em que elas estão com o real e o virtual simultaneamente. Então, nesse caso, também foi um processo. Eles se desenharam e houve a preparação dessa imagem, né? Eu coloquei no aplicativo, formei um aplicativo no celular, e os pais puderam baixar em casa. Quem quiser pode usar aqui o QR Code também, que vai ter acesso. Mas tudo isso também depois eu vou explicar onde vocês podem ver com mais calma. Tá? Tem um blog com esse material. E no dia que foi finalizado o trabalho, que também não foi fácil, eu tive que descobrir como se coloca um aplicativo no Google Play, né? Nesse dia que ficou pronto, eu levei um celular para eles e também os desenhos impressos. Então, eles brincaram das duas formas, como vocês podem ver na foto. Coloriram um desenho no celular e também, né, no real, ali com lápis de cor, lapiseira, canetinha. Foi divertido e esse aplicativo ainda existe, ele pode ser baixado para quem quiser, quem tiver interesse em baixar e conhecer. E esse aplicativo tem um desenho deles, então, assim, a marca deles, tem a produção deles, eles são autores desse aplicativo também. Então, é nessa perspectiva que a gente trouxe esses dois exemplos para vocês verem que como a gente trabalha com tecnologia, a gente trabalha sempre com produção, a gente trabalha com esse processo de produção com as crianças. Então, geralmente, eles são autores das tecnologias junto com a gente, né? Claro que a gente envolve aí o lúdico, a brincadeira, né, outros processos, a parte artística, a gente envolve aí várias linguagens também. Então, agora que a gente já conversou um pouquinho sobre, né, tecnologia, infância, escola de educação infantil, a gente agora vai entrar no tema que foi realmente, que é o tema central do nosso encontro, que foi realmente um grande desafio, né? Eu tenho conversado, assim, eu tenho uma filha ela tinha 4 anos ano passado, ela fez 5, e temos também, por sermos professoras, aí, Maricela, a gente tem contato com muitas professoras e muitas realidades diferentes. Então, a gente percebe assim, que todas as escolas fizeram o máximo, né, que podiam fazer dentro desse contexto tão difícil, mas assim, foi difícil também conseguir com que as famílias, né, se adequassem a essas possibilidades. Então, tem escolas que fizeram muito material, outros fizeram menos, outros fizeram muitas aulas online, outros fizeram mais encontros ao vivo, outras não. Sim, mas cada escola fez realmente aquilo que pôde. Acho que os professores, principalmente de educação infantil, por conta da faixa etária, por conta dos laços afetivos, né, que envolvem, fizeram o máximo que eles puderam para os alunos. Então, diante da pandemia, eu e Maristela, nós observamos que, claro, cada escola tem um universo diferente, mas algumas fases foram parecidas, porque inicialmente, quando a gente, em março, né, do ano passado, quando as escolas pararam, a gente não sabia se ia parar por um mês, se ia por um mês e meio. Então, algumas escolas adiantaram, algumas redes adiantaram até as férias de julho, né, para ver como ia se desenvolver, né, a pandemia. Então, inicialmente, as escolas tiveram uma postura, e com o tempo o retorno não foi possível, e eles foram criando outras situações que a Maristela vai apresentar para vocês agora. São apenas ilustrativos, tá? Não quer dizer que toda escola tenha passado por essas fases, mas são algumas fases que a gente observou de uma forma geral. Algumas, né, ficaram só na primeira, outras tiveram 2 ou 3, mas a gente remontou para a gente ter uma ideia do que geralmente aconteceu nesse período de ensino remoto. Sim, a gente fez um destaque para 4 fases que, de acordo com conversa com amigos que tinham filhos em escolas tanto particulares quanto públicas, e aí a gente chegou a esses pontos que meio que se entravam, né, e valiam a pena da gente estar falando. Então, primeiro seria impossibilidades, o segundo, as orientações às famílias, o terceiro, as interações com as crianças e as famílias, e a quarta fase seriam as videoaulas. O que seriam essas impossibilidades? A gente pode passar, Luciane. A gente vivenciou desde o início, né, que muitas escolas colocaram ser impossível realizar qualquer tipo de tarefa online com a educação infantil,
porque não havia estudos que analisassem essa aplicabilidade em ambientes virtuais de aprendizagem, né, em relação à primeira infância. Até porque a gente não esperava que a pandemia fosse durar muito tempo. Nós achávamos que nós iríamos retomar as nossas atividades o quanto antes. Então, muitos dos profissionais resolveram esperar. Então, quando a gente falava de educação infantil, quando a gente trata de educação infantil, a gente trata de movimento, de crescimento físico, dessa parte motora, do desenvolvimento da inteligência, da construção de laços afetivos. E como fazer isso num ambiente virtual? Então, por conta disso, tinham poucos estudos, eram raros os estudos que estavam voltados para esse tipo de trabalho. E até abaixo eu coloquei, né, está explícito aí, que o desenvolvimento de suas capacidades está diretamente ligado às experiências vividas e ao ambiente. Então, quanto melhor a gente estimular as crianças e as condições externas para o seu desenvolvimento, mais chances as crianças teriam de alcançar o seu potencial. Ela precisava do contato com outras crianças e adultos. E durante a pandemia, como é que se fazia isso? Se o virtual ele se tornou o único e possível meio entre as escolas e as crianças. Fora que tinha também a questão da internet, que muitas famílias não possuíam, né? A questão dos celulares e das próprias ferramentas que a gente fala, tablet, computador, que as pessoas, a tecnologia, ela modifica muito. Então, nem todos tinham esse acesso. Então, como trabalhar a educação infantil? Eu não vou falar 2, 3 vezes, vou falar mensagem. Espera que eu conheço. Está sem... eu acho que... Oi? Estou sem som? Voltou. Ah, tá. Tudo bem. Mas vocês conseguiram ouvir alguma coisa ou essa Sim. parte das impossibilidades não ouviram só a nada? parte a gente ouviu só a parte desse finalzinho mesmo. Ah, tá. Então, assim, como que nós iríamos trabalhar com as crianças? Então, começaram as inquietações. Os profissionais da educação infantil começaram a ficar inquietos, porque a pandemia não acabava, e o contato com as crianças, como é que iria ser feito? Então, a forma também como aconteceu foi uma forma muito abrupta, né? Porque a gente teve aula até a sexta-feira, algumas escolas não conseguiram nem conversar direito com as famílias, dizendo se ia ter aula na segunda ou não. Então, não houve nenhum momento de despedida. As crianças foram na sexta-feira ninguém esperava. Ninguém esperava. E na segunda não teve mais aula e ficou. E ficou e passou. Sim. E aí, o que fazer? Então, depois de toda essa inquietude, ver que a pandemia não dava continuidade, não parava, não cessava, a gente não tinha um retorno de melhora, era ao contrário, era mais isolamento. Então, muitas das escolas passaram para essa fase 2, que a gente denominou como orientações às famílias. Então, houve a produção de compartilhamento, de e-books, como guias de orientação para as famílias, com dicas sobre o brincar e a importância da criação de uma nova rotina em casa. Então, muitas escolas começaram a produzir guias que facilitassem o trabalho das famílias em casa, porque essa criação da rotina, a maior parte era feita na escola. Era com as crianças na escola, era a criança ao chegar, era a criança para se alimentar, para sentar, para correr, para brincar, para ter a hora da atividade. Então, foi desenvolvido, né, esses tempos para que os pais, os familiares, né, em casa, pudessem trabalhar com essas crianças. Agora, caso, que Marcela, tempo? foi o exemplo do CAPES-ERT, né? As professoras de educação.
Porque na realidade, Luciene, eu até analisei outros guias e eles eram parecidos, Parecidas, né? Porque teve entendeu? alguns grupos de pesquisa sobre infância fizeram e-books sobre o brincar, as possibilidades de brincar dentro de Sim, casa, sim. né? Ou também pegando a questão da rotina, mas os temas geralmente eram esses. Agora, você pode falar um Isso, e pouquinho a gente se baseou. do CAPZER, né, que as professoras fizeram Tá. um Então, e-book no específico. CAPZERG, na educação infantil, nós construímos um e-book que ele se baseava nas questões do tempo. A rotina era ensinando a criança que tinha o tempo de cuidar, que tinha o tempo de comer, que tinha o tempo de descansar, o tempo de dialogar, o tempo de brincar. E, com isso, as crianças elas começaram a ver atividades que poderiam ser desenvolvidas em casa com os familiares. Questões de cozinha, era assistir um vídeo, era fazer uma pintura. Então, toda essa rotina, que no caso era feita na escola, foi transposta para esse guia e os pais começaram a trabalhar em cima deles com as crianças. Agora, com o passar do tempo, as coisas mudaram. Por quê? Porque a pandemia parou para muita gente, mas para outros a rotina meio que voltou ao normal. Então, os pais também trabalharam muito home office. Então, era complicado trabalhar a rotina da criança e a rotina do responsável. Então, aí a gente entra na fase 3, né? Que, no caso, seriam as interações com as crianças e as famílias. As escolas, o que elas começaram a fazer? As equipes das escolas realizaram contato com as crianças através das redes sociais e de aplicativos. Muitas professoras tiveram contato com os seus alunos via WhatsApp. Então, elas falavam, as crianças ouviam a voz do responsável. Isso eu estou falando de uma maneira geral, né? Porque essa etapa no CAPZERG não foi feito ainda desta forma, né? Então, assim, se trabalhava, eram conversas, que a criança ouvia a voz da professora e aí entravam num pequeno bate-papo. Muitas vezes a criança, como é educação infantil, elas são muito pequenas, elas nem falavam direito, mas só o fato de ouvir a voz da professora já dava um acalento, mas mesmo assim ainda era longe. E também as pessoas utilizavam as redes sociais, que no caso, isso aí se enquadra no CAPZERG. O CAPZERG, ele criou perfis na rede social, que no caso era o Facebook, para poder trabalhar com desafios com as crianças. Por quê? Porque a escola, ela que lançava a novidade, ela que levava a novidade e as crianças aprendiam, vivenciavam e levavam para casa e explicavam para os pais o que tinham aprendido. Só que com a pandemia ocorreu o inverso. Seriam as crianças, né, de casa que trariam para a gente esse aprendizado. Então, através dos desafios, nós lançávamos desafios no Facebook, e as crianças respondiam como? Através de vídeos, e aí a gente começava a interagir e ver como que as crianças estavam nesse período pandêmico, o que elas tinham desenvolvido, o que elas tinham aprendido, em que elas tinham melhorado, né? Porque diante dos desafios apresentados, às vezes a gente perguntava, o que você aprendeu com essa pandemia? Aí a criança tirava uma foto dizendo que tinha conseguido amarrar o sapato. Então, assim, isso tudo foram interações que foram feitas, mas de maneira assíncrona, né? Porque, na realidade, não tinha o contato, não era nada ao vivo, né? Não era feito dessa forma. E, mesmo se fazendo esse tipo de trabalho, as rotinas de muitos familiares foi se modificando, né? Os familiares tiveram que retornar aos seus trabalhos, e com isso, mais uma vez, as crianças continuavam em casa,
sem o contato com o professor. Então, muitas escolas aderiram à fase 4, que, no caso, aí seria a questão das videoaulas. Os professores passaram a desenvolver vídeos que se tornaram a principal atividade desenvolvida durante o período pandêmico. Nas escolas do município, muitos profissionais fizeram vídeos para as crianças. Eram vídeos contando história, eram vídeos ensinando a fazer algum objeto, a montar algum objeto, eram vídeos a nível de movimento, eram vídeos a nível de dança. Então, criou-se uma prática, né, de se desenvolver vídeos. No CAPES-ERJ não foram feitas videoaulas, né? Foi feito mais a questão do contato de encontros virtuais, mas isso eu vou falar um pouquinho depois. Só que o que a gente observava, até, Luciane, se você quiser falar, você pode mencionar da questão dos vídeos, o que eles tornaram, né? O que eles se tornaram. Isso, acho que por conta do momento, né, muitas escolas se prenderam muito aos vídeos grandes, né? E ele acabou se tornando uma transposição das aulas tradicionais. A professora fazendo, né, preparando a sua aula, conversando com as crianças, mas de uma forma muito tradicional. Elas não conseguiram explorar outras formas de se fazer vídeo. Inicialmente foi interessante, né, para as crianças, mas foi perdendo um pouco o interesse, né? Porque a criança, por exemplo, assistindo 5 vídeos por manhã, por dia, fica realmente inviável, né? Não seria esse o ideal. Então, o que a gente percebeu é que a maioria das escolas acabou adotando a questão do vídeo como grande material assim, a ser utilizado durante o ensino remoto. Sim. Agora, nós observamos também, aí eu vou conversar aqui com a Maristela, outras práticas também foram observadas no caso, e a gente também gostaria de destacar, né? Porque, embora assim, a gente falou de uma forma geral, mas assim, algumas escolas procuraram fazer atividades diversificadas, né? Que nesse momento também é difícil. Primeiro foram as videoconferências pelo WhatsApp e outras plataformas, mas com grupos pequenos, diferente do Meet ou aulas assim ao vivo, né, com toda a turma reunida, como a gente está fazendo aqui, todas as crianças sem áudio, uma pessoa só falando, né? Esse é um modelo que acabou sendo mais usado. Mas nós observamos um caso de uma escola que ela fazia videoconferências, era até uma creche da rede municipal do Rio. Elas faziam mini videoconferências, eram 15 a 20 minutos, em que a professora, né, a equipe auxiliar, elas conversavam com 2 ou 3 crianças no máximo. Então, durante aqueles 15, 20 minutos, as crianças realmente conversavam entre si e com os professores. Então, assim, eles eram muito pequenos, né? Eles tinham 2 anos, né? Até um pouquinho menos, até 3 anos, e eles conseguiram ter esse contato, né, mais personalizado, digamos assim. Essa foi uma iniciativa bem interessante, porque realmente buscou atender a necessidade da criança, que é realmente o contato com o professor, com os colegas. Luciane, adaptado? Sim, não, eu vou falar dessa mesma ainda da videoconferência, porque no CAPES-ERJ foi feito, mas não com esse nome, era chamado de encontros virtuais. E como nossas turmas elas são pequenas, então dava para reunir as crianças. Muitos usaram, algumas delas, né, usaram o Zoom, usaram o próprio Facebook, unido ao WhatsApp, que era pelo Message, né? E usaram o Meet. Mas as crianças, elas não eram mutadas, né? No caso, elas falavam, elas conversavam entre si, elas contavam novidades, elas mostravam a casa toda, por causa dessa questão da euforia, né? Que eles tinham, e tinham o contato com os professores. Isso já foi mais
para o final do ano. E nesses encontros, as crianças interagiram bastante com os professores. E o de baixo, a entrega de kits com materiais para a confecção de brincadeiras ou para acompanhamento das videoaulas, a Luciene exemplificou essa prática. Pode falar, Luciene. Não, é que eu... Pode falar. Da entrega dos kits que você mencionou, que as crianças, que muitas, como a pandemia ela iniciou de uma maneira assim tão brusca, né? Muitas crianças mal receberam os materiais ou mal entregaram os materiais na escola e veio a pandemia. E alguns pais não tiveram nem como comprar materiais, porque às vezes as professoras sugeriam atividades com pintura, com desenho, com algum outro material, e os pais não tinham no início, né, da pandemia mesmo, não tinha muito comércio aberto. Então, algumas escolas confeccionaram kits com materiais e também sugestões de atividades já pré-organizadas para que as famílias fizessem em casa. Então, eles davam, ao invés de dar sugestões como um e-book, né, de uma atividade, eles preparavam kits, caixas com os materiais, com as orientações de brincadeiras, de atividades. Então, principalmente para as creches, para as crianças aí menores, né, esse foi um trabalho muito importante, porque os pais, né, tiveram essa orientação e o material para fazer junto. E aí também tinham outros desdobramentos, mas foi muito, muito importante essa atividade. Esse olhar, né? Esse olhar. Outra atividade muito interessante que nós observamos, ainda está acontecendo, sim, as escolas, de certa forma, elas continuaram com as suas rotinas, com as suas organizações, e no caso das festas, né, muitas foram realizadas de forma online. Festa junina, aniversário dos colegas, aniversário da professora, né, várias atividades que fazem parte da nossa rotina, né, que a educação infantil tem também essa característica, né, elas aconteceram de forma online. Encontros, às vezes aniversário da própria escola. Então, todos esses eventos, eles aconteceram também online. Então, muitas escolas conseguiram fazer. Cada criança na sua casa, mas através do computador brincaram juntos, né? E o último foi o drive-thru, que acho que a maioria das escolas conseguiu organizar, porque embora tenha sido muito importante o uso das tecnologias, do computador, da internet, as crianças queriam muito ver os professores, né? E, então, muitas escolas conseguiram organizar na calçada da escola, com toda a proteção, com máscara, com todos esses equipamentos, mas as crianças, muitas conseguiram ver seus professores, seus colegas, ainda que dentro do carro, ainda que tirando uma foto distante, mas foi um momento também muito importante. Acho que muitas escolas conseguiram fazer, né, esse encontro, que realmente acho que marcou também muitas crianças esse momento, porque eles ficaram geralmente assim, 6 meses, acho que a média de quase mais ou menos 6 meses que as escolas começaram a fazer esse encontro, que tem até hoje, né? A gente ainda está vivendo esse momento um pouco, então é uma prática que a gente destaca também. Então, a gente está finalizando a nossa fala, né, com alguns desafios do ensino híbrido na educação infantil para 2021. Agora, se a gente vai falar de algumas coisas que a gente já pensou, né, com tudo isso que a gente apresentou aqui. As escolas de educação infantil precisam compreender as tecnologias como parte da cultura infantil e também como mais uma linguagem para a sua expressão e conhecimento do mundo, né? Como isso se traduz? Então, a gente vai pegar aqui, são algumas ideias que nós tivemos juntas, né, que podem orientar esse momento. Também é um momento novo, o ensino híbrido, né? O que seria esse ensino híbrido? Não existe nenhum modelo para a educação infantil, porque se a gente pensar que um grupo de alunos vai frequentar uma semana presencial, uma semana em casa, a gente não sabe se isso é ideal para a educação infantil.
ou, por exemplo, se vai ser dia sim, dia não, que os grupos vão frequentar o presencial ou ficar em casa, cada escola está se adequando. Mas a gente sabe que vai ter realmente momentos em que a criança vai permanecer em casa e alguns momentos ela vai voltar para a escola. Então, como realizar as atividades nesse momento? O que a gente pode pensar? Primeiro, né, com tudo o que a gente já viu, a criança como produtora de cultura, a criança como também produtora diante das mídias, a gente tem que pensar numa maior participação autoral das crianças no uso das ferramentas tecnológicas de comunicação. Claro que com os devidos cuidados com a imagem deles. Mas as crianças, elas precisam, por exemplo, ter mais autoria nessa relação com a tecnologia. Um exemplo que a gente pode dar é a produção de vídeo, né? Por que as crianças também não podem produzir vídeos e esses vídeos também podem fazer parte do material da turma? Então, a professora faz um vídeo, transmite um pouquinho o vídeo de cada criança. É nesse aspecto que a gente fala, né, dessa participação autoral. Também promover atividades que favoreçam a comunicação entre aluno-aluno e não somente professor-aluno, né? Eu dei o exemplo aí da atividade dupla. Por quê? Geralmente, nesses encontros, né, por vídeo, ou por Meet, ou outras ferramentas de comunicação, o professor ele sempre se reporta ao aluno, mas a gente não vê uma criança conversando muito com a outra. E eles sentem falta de conversar entre eles. Também os pais nem sempre vão ter tempo. Então, uma ideia, por exemplo, o professor pode propor durante a semana que as crianças façam uma atividade em dupla, façam as duplas. Então, durante a semana, as crianças vão dialogar, fazer uma videoconferência entre si. Olha que atividade interessante, né? Que pode ser feita. E, a partir dali, eles vão produzir juntos alguma tarefa. Adequação das atividades online propostas para o espaço-tempo virtual. Isso é uma questão que assim, as escolas... Muito importante. Muito importante, porque a gente viu assim, casos de escolas que permanecem, a professora permanece dando aula ao vivo quase o tempo todo de aula, quase 3, 4 horas. 4 horas. Né? E isso, né, fora de cogitação, isso não é o ideal. Se uma criança, né, uma adolescente, uma criança maior já é difícil, imagina para uma criança, né, até 5 anos de idade. Isso não é o ideal. Então, a gente tem que pensar assim, na qualidade do tempo. Então, é preferível a professora, por exemplo, fazer um vídeo de 15, 20 minutos, com toda essa preocupação, né, de interação, com esse outro olhar, e passar atividades complementares, como games, né, como visitar sites, outras propostas de trabalho para complementar essa carga horária. É mais interessante do que o tempo todo de vídeo. Né? Você quer falar essa parte, Maristela? Essa aqui é muito importante. Eu vou falar essa, Maristela. Das estratégias? Fala, pode Isso. falar. Pode falar, eu complemento se for o caso. De feedback. Né? Por que a gente viu também? Muitos professores postavam as suas tarefas. Olha, a gente vai pedir um desenho, a gente vai pedir que vocês produzam material, mas os professores não davam retorno para os alunos. Né? Então, a criança fazia um desenho. Vamos desenhar, então, o brinquedo que vocês mais gostam. Então, a criança ia, desenhava o brinquedo, o pai tirava a foto, é um exemplo que eu estou dando, né? E mandava para a escola. E a professora nunca mais mencionava aquele desenho. Então, para a criança que está em casa, é importante ela perceber que ela está fazendo parte daquele contexto. Então, o que a gente sugere, eu até sugiro que vocês assistam, eu tenho visto por conta da minha filha, né, que é pequena, eu tenho visto muito o Quintal da Cultura, que é um programa da TV Rá-Tim-Bum a cabo, e eles estão fazendo o programa agora assim, por videoconferência, os personagens. Então, as crianças mandam cartinha, mandam desenhos, eles mostram, mesmo que rapidamente, mas as crianças estão... Fazer um mural, né? Isso, estão se sentindo representados. Outra ideia também é a confecção de um mural. Né? Os desenhos das crianças que estão em casa, né, eles podem também ser impressos na escola, eles podem colocar no mural e mostrar, olha, o desenho de vocês está aqui. Existem várias formas de a gente fazer essa integração, né, no ensino híbrido.
Agora, a Maristela pode comentar. E realmente é uma maneira de valorizar aquilo que a criança fez, porque senão vai chegar numa próxima tarefa, ela não vai ter mais ânimo para fazer, porque o professor não lembrou. O professor simplesmente passou a tarefa e não deu esse feedback. O próximo é incluir outros objetos de aprendizagem nas aulas online. Isso é muito legal. Você pode estar incluindo games. Até eu estava conversando esses dias com a Luciene, falando que diversas pessoas, né, gostavam de jogar a dedanha, né? E nome de fruta, de cor, de objeto. Então, já transformaram essa dedanha em game, que ela é chamada de stop. Então, pode reunir bastante pessoas e jogarem. Ainda pode incluir as perguntas, o que você quer com aquela letra, né? Discriminar, né? Então, assim, é muito legal esse tipo de trabalho. Tem também o podcast, porque é importantíssimo, porque a gente muitas vezes só trabalha o visual e não trabalha o auditivo. Então, a criança ouvir... Eu me lembro quando eu era criança, daquela coleção de esquinho, eu amava escutar aquelas histórias e ficava imaginando como que as coisas se processavam, o que ia acontecer, fazia desenhos. E para os professores, Maristela, o podcast é até mais fácil de ser gravado. Sim, É sim. só a voz, né? Que é só a voz, é aqueles que não podem aparecer. Isso. Então, assim, é muito legal se utilizar, né, desse objeto de aprendizagem. Aplicativos para celular, como a própria Luciana... Desculpa, mas é minha cachorrinha que está latindo, está participando da live. Aplicativos para celular, né, que é até o mesmo que a Luciane colocou, que é de pintura, mas além desses existem vários outros aplicativos que podem ser utilizados para enriquecer essas aulas online, né? E sites que têm jogos, sites que têm sites de museus, né? Museus virtuais. Histórias, isso, entendeu? Então, tem uma variedade infinita de objetos de aprendizagem que podem diversificar. Aqui a gente está falando de aula online, mas a gente sabe que na educação infantil não são aulas, né? É o ensino realmente remoto e a gente trabalhando dentro da BNCC. Mas, assim, como a gente está falando de uma maneira geral, em muitos locais se dizem aulas, né? E também nesse último tem a videoconferência com os alunos distantes e presenciais, promovendo a interação entre eles. Como é que você comentou sobre isso, Luciane? Acho que você deu até um exemplo. Porque nós temos, geralmente as escolas vão ter um grupo, né? Vai ter um grupo que vai ficar em casa, um grupo que vai ficar presencial. Ou algum grupo de alunos, por exemplo, que tem algum impedimento de retornar, né? E não vai poder nem retornar, vai ficar remoto por algum tempo. Então, promover, por exemplo, transmissões ao vivo da sala de aula, para que os alunos que estão em casa, eles possam visualizar a sala, o que está acontecendo, possam conversar um pouco também com seus colegas, promover essa integração, né, de quem está à distância e quem está também na sala de aula. Também é uma importante sugestão que a gente deixa. Tá? Então, claro que a gente sabe das questões da internet, né, Luciane? A gente sabe das questões da internet, a gente sabe das dificuldades com relação às ferramentas tecnológicas em si, o computador e tudo. Isso são só sugestões que, em determinados momentos, com certeza elas podem ser adaptadas. Né? Isso mesmo. Então, o material, gente, vai ficar disponível no blog, que é o meu blog, eu estou reativando agora com esse material, já botar outras sugestões também, tá? Eu conversei aqui pelo celular, Maristela, com uma aluna, né, da pedagogia. Infelizmente, alguns alunos não conseguiram entrar, tá? Mas eu estou filmando essa live e vou colocar depois no YouTube. Eu acho que está com dificuldade também de visualizar, mas a gente vai disponibilizar esse material para eles também. Agora, a gente não achou que Sim, no YouTube estava postando para
No YouTube estava mostrando como se estivesse para iniciar, como se estivesse aguardando, entendeu? Não deu prosseguimento, por Deve algum ter motivo. algum motivo aqui, talvez até da internet mesmo. Mas eu vou, então, a gente, por conta da hora, a gente não vai deixar assim muito tempo, né, para a gente está com um pouco assim, a gente está um pouco preocupado com o tempo. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário, o que vocês acharam, né, dessa apresentação? Porque é um tema realmente muito novo, né? Acho que é algo que a gente está vivenciando e as escolas estão vivenciando de uma forma assim bem empírica, né? A gente vai fazendo e isso deu certo, isso não dá, porque realmente cada escola tem uma realidade. Então, vou deixar aqui disponível para quem quiser fazer algum comentário, tá? Fiquem à vontade. Não temos perguntas? Tem os rostinhos conhecidos aqui. Então, a gente gostaria de agradecer. Tem uma pergunta aqui no chat. Queria agradecer a presença dos alunos, também de pessoas amigas aqui, professoras queridas, a Rita, Cristiane, né? Os alunos Tem várias. Tem a Kátia, tem a Letícia, tem a Cristiane, os amigos tem a aqui, Fátima, Alice, Douglas. Sandra, trabalham com tecnologia. Obrigada, gente. Todos. Assim, é uma satisfação imensa. Tem a Samires, a Sandra, Obrigada, a Xênia. gente. Então é isso, a gente vai encerrar aqui, Maristela, por causa da hora, porque eu e Maristela, essa é a nossa primeira live, então a gente também, nós assistimos muitas lives, e assim, lives muito extensas, a gente fica assim um pouco cansativo. A gente vai deixar então essa live, vou conseguir colocar ela no YouTube direitinho. Agradeço a Rosa, esqueci de falar, Rosa. E a gente vai colocar no YouTube, e quem tiver alguma questão, pode botar lá no YouTube. A gente vai tentar pegar, então, algumas questões, de repente produzir um outro vídeo e tal, e a gente vai compartilhar com certeza com vocês e o pessoal do ISERJ também. Quem não conseguiu assistir, fique com calma que a gente vai colocar para vocês terem acesso. Todas as informações, a Fátima está aqui pedindo, eu vou colocar no blog e vou pedir também para a coordenação divulgar para os alunos, tá? O que a gente usou os aplicativos que a gente citou, as ideias, a gente vai colocar, inclusive, essa apresentação em PowerPoint, tá? Para vocês terem, tá bom? Sim. Vai colocar também o guia? O guia também, que foi produzido pelas professoras do CAPESERJ, também é muito importante. Então é isso, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos, né? A companhia, a participação, tá? Maristela também. Ficamos muito emocionados, né? Agradeço a você, Luciane, o convite, e acho que foi bastante proveitoso para todos nós. O que eu falei com a Maristela é uma coisa que eu tenho observado, né? A gente ficou muito tempo em sala de aula e é um aprendizado que não tem tamanho, não tem preço. A gente estuda, faz mestrado, doutorado, mas o que a gente aprende com as crianças no dia a dia, no chão da escola, é realmente o que faz a diferença. Então, o que a gente está aqui falando com vocês é o que a gente realmente viveu. E a gente tem até outras ideias, a gente talvez até possa transformar esse momento, né, em outras lives, trazendo um pouco das nossas experiências. A gente já produziu vídeo, produziu álbum de figurinhas, a Maristela faz animação, a gente tem várias experiências que seria importante também compartilhar com vocês, para que vocês tenham uma visão de tecnologia educacional como deveria ser, uma visão de algo muito importante, né, que tem muito a contribuir para as nossas crianças. Tá bom, gente? Obrigada, então. Obrigada. Um beijo a todos. Tchau.